ouve? Muito bem. Bom, que bom. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, Itália. 206 pessoas nos ouvindo. Três coisas que eu queria dizer antes de começar. Uma é que toda vez que eu venho aqui eu me sinto muito chique, porque é sempre uma audiência grande. E eu ouço sempre, depois rolam os feedbacks legais. Eu sempre causo, né, interação. Esse evento me causa interações muito legais depois. Então, obrigado pelo convite, Daniel, mais uma vez. Obrigado aí ao time da DevOps Heroes, que me trata tão bem, que gosta tanto de mim. Recíproca é verdadeira. Eu adoro participar. Se eu pudesse, eu participava. Se me convidassem, eu participava toda vez, tá? Todo mês. Segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: esses nomes que vocês colocam no Kahoot são maravilhosos. Isso é poesia, isso é arte. Eu só não vou dizer para vocês escolherem um para mim, porque eu tenho medo de me zoarem. E se me zoarem, eu acho vocês no LinkedIn, né? Não esqueçam que eu sou do RH, então cuidado. Ah, são aleatórios? Não são vocês que criam? Eu tô meio decepcionado. Eu pensei que eram vocês que criavam esses nomes. Interage comigo aqui no chat, vai me dando notícia. Kahoot gera aleatório. Eu achei péssimo. Eu achei que vocês criassem essa coisa da jiboia, do. Como que é? Muito maravilhoso. Então eu vou jogar e vamos ver se o Kahoot vai me zoar. É bom demais, é bom demais. E a terceira coisa que eu. Bem, eu não sei, né? Essa promessa, aonde o Daniel achou que eu ia desacelerá-los. Não, não sou eu muito essa pessoa de desacelerar ninguém, não. Eu sou muito acelerado até. E vamos lá. O que eu gosto aqui da turma do DevOps Heroes é que eu não preparo apresentação, eu não faço Kahoot, eu venho para bater papo, né? Porque eu não sou inteligente o suficiente para entender de desenvolvimentos e linguagens e códigos, mas a turma aqui me dá espaço, então é sobre isso. Meu primeiro pedido é, eu não gosto de falar sozinho, porque, né, como todo bom falante, eu preciso interagir. Então, vamos falando pelo chat, quem quiser ligar a câmera aí para eu poder vê-los. Porque eu me sinto meio Voz do Brasil. Vocês são do tempo da Voz do Brasil? Vocês são muito jovens para isso. Eu me sinto meio Voz do Brasil. Então vamos interagindo aqui comigo no chat para eu saber que eu não estou falando nem sozinho, nem tanta besteira. Eu prometo, Daniel, que eu não vou falar. No Zoom Webinars não dá para abrir por. Ó, a gente precisa resolver isso nesse Zoom, hein? Pode falar do concorrente? O próximo a gente vai usar naquela outra plataforma vermelhinha que dá para gente. O Robson é da época da Voz do Brasil. Pois é, Robson, eu nunca ouvi falar. Assim, eu nunca ouvi, eu só ouço falar dessa história da Voz do Brasil, viu? Eu não tenho idade para isso. Muito bem. Quando me convidaram para estar aqui com vocês hoje, eu fiquei pensando sobre o que eu falaria, né? Eu não queria muito, sei lá, não queria muito papo de RH, também não queria muito papo de coach, porque, né, eu acho que a gente tá meio de saco cheio disso. Eu, pelo menos, ando bastante. É, e fiquei pensando no que seria interessante para a gente provocar uma reflexão, é, especialmente nesse momento de final de ano, que é quando a gente começa a refletir sobre as coisas de qualquer jeito, né? Vai terminando o ano, a gente. Coach é meus boletos, exatamente. E aí, cara, o ano vai chegando, tá chegando no final. Eu não sei vocês, mas outro dia eu fiquei assustado com o avançado do ano. Eu acho que eu fiz tanta coisa esse ano que eu não vi ele passar, né, inteiro. De repente, estamos no dia 30 de novembro, já estão descongelando o Roberto Carlos e a Simone. Então, já já começa, né? A gente está vendo aí as árvores de Natal rolando e é sempre um momento oportuno para a gente fazer aquele balanço tradicional. Então, eu preparei aqui, de um jeito super rápido e super objetivo, 5 coisas que a gente não pode esquecer, que a gente precisa lembrar na hora de fazer os nossos balanços e na hora de pensar, principalmente, a nossa carreira, que não é um tema de RH, tá? Outro dia alguém falou, porque carreira é tema de RH. Eu falei, mano, jura? Tipo, estamos nessa ainda? Todo mundo tem carreira. Quem tem que primeiro contato com a TI, cheio de alto astral, obrigado, obrigado, obrigado. Vai interagindo comigo aí. Primeiro que assim, o dono da tua carreira é você. Não adianta com essa, minha empresa não tem plano de carreira. Não, você tem plano de carreira. A empresa tem plano de negócio. Essa é a primeira parada. Então,
quando a gente precisa pensar e repensar a nossa própria carreira, eu acho que tem 5 coisas que a gente precisa estar muito atento. E não atento para o futuro. Porque outro dia eu vi uma pessoa que ela se auto-intitulava futurista. Cara, não sei, eu acho isso meio agoniante, porque sei lá, né? Eu não tenho pretensão de prever o futuro. Não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu sei o que está acontecendo no presente. Então, hoje eu queria dividir com vocês 5 coisas que, na minha percepção, minha humilde percepção, são importantes que a gente cuide agora e que a gente esteja atento agora para não virar aquele famoso camarão que dorme a onda leva. Porque a onda tá levando muita gente e se a gente não prestar atenção, se a gente bobear, a gente vai para lá, para essa. Sabe Deus para onde a onda vai nos levar, e eu não acho que tem alguém aqui que esteja nesse mote. Pergunta: posso falar palavrão às vezes? Tudo bem para vocês? Alguém se ofende? Prometo que eu vou me comportar, mas às vezes pode sair. Respondam para mim no chat. Boa. O Luiz Paulo de Almeida me autorizou, então é sobre. Como eu te falei, 5 coisas. A primeira coisa é que a vida não é um moranguinho. O que que eu tenho visto, tá? É, Quem é de TI não fala prova? Pois é, então. Eu vou me considerar um profissional de TI, Fabrício, a partir dessa. A vida não é um moranguinho, não, gente. Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente precisa prestar atenção, a gente precisa cuidar. Trabalho duro é o que gera sucesso, não tem jeito. Não acredite em caminho curto, não acredite em desvios de rota, não acredite em grandes acelerações, em receitas milagrosas. Não, não rola, não existe. O que existe é uma coisa chamada consistência. Outro dia alguém me perguntou como que faz. Ele era pleno e queria virar sênior. Cara, não tem segredo. O que você tem que fazer é estudar, trabalhar bastante, adquirir repertório e deixar o tempo fazer a parte dele. A vida não é um morango, e isso significa que não existe caminho curto. O sucesso, seja lá o que o sucesso signifique para você, seja muito, muito dinheiro, tá numa posição de liderança, trabalhar para gringa, ganhar em dólar, ter mais tempo para ficar com a tua família, sei lá. Entende o que que é a definição de sucesso para você e trabalhe por isso. E aí, tem uma sacada nesse trabalho por isso que eu acho bem importante a gente ficar atento. Não caia nessa de fazer pedidos para. Todo mundo chama ele de moranguinho? Então, a vida não é um morango. Deixa o moranguinho lá, Alexandre. Fica de boa com o moranguinho lá. Tava falando que é o seguinte: eu vejo muito as pessoas fazendo pedidos, né? Reclamando no LinkedIn, porque a minha empresa veio para o presencial, eles não confiam na gente, e por que isso, e barará, e ninguém confia, porque não sei o quê, bababá. Cara, a primeira pergunta que eu faço que eu tenho feito para pessoas em conversas como essa é: beleza, mas você é confiável? Não adianta você achar, não adianta você querer que o mundo confie em você, que o mundo acredite em você, se você não é confiável. Então, é assim: se você se comprometeu com uma coisa, seja no remoto, seja no presencial, faça as suas entregas. Se você se dedica a alguma coisa, diz que vai se dedicar a alguma coisa, se você fez uma promessa, mano, vai lá e entrega. Não adianta, porque a vida não é um moranguinho, ou melhor, não é um morango, porque o moranguinho é o amigo do Alexandre, mas a vida não é um morango, não existe atalho para o sucesso e é muito importante que a gente entenda onde a gente está, que a gente entenda o que a gente quer para a gente e a gente entenda que tem que trabalhar, tem que fazer, tem que ter trabalho duro, tem que cumprir seus horários, tem que entregar suas tarefas, não tem jeito. Não acredite em atalhos. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa que estava, né, numa mesa de bar, que estava se vangloriando de trabalhar em 3 empregos. Um para cada lugar, 2 no Brasil, um fora e tal, naquele esquema, uma coisa meio espertão, meio. Não, mas no fundo eu não entrego muito nem para nenhum nem para outro, bibibi, tarará. Cara, cuidado, isso vai dar errado, não é por aí, entendeu? Claro que eu não falei isso para ele, mas quem sabe esse recado chega. Isso dá errado, não é por aí. Você
precisa se comprometer com as coisas, você precisa entender que trabalho é trabalho, você precisa entender que uma vez que a pessoa te paga uma grana para fazer alguma coisa, existe uma expectativa e não tem jeito. Então, a vida não é um morango, primeira coisa, o caminho para o sucesso tem a ver com trabalho duro. Ficou mudo? Paulo, ficou mudo? Era a internet, my bad, boa. Július, quem é Július? Me ajuda, eu não peguei a referência. Segunda coisa, então, a primeira delas é: a vida não é um moranguinho, fique atento, preste atenção, não bobeia, não dá fora. Pai do Chris, do Todo Mundo Odeia o Chris, é isso? Ah, boa. Eu não assisti muito, não peguei super a referência, mas eu entendi. Segunda coisa, minha mãe diz, essa é muito a frase da minha mãe. Quem tenta acelerar o tempo, acelera a morte, e todo mundo aqui quer viver bastante, certo? O que que eu quero dizer com isso? Você Quanto mais um profissional ganha, né? Quanto mais dinheiro essa pessoa ganha, quanto mais status esta pessoa tem, quanto mais posição de destaque ela tem dentro de uma outra empresa, quanto mais referência ela se torna, significa que mais repertório ela tem. Aliás, eu vivo falando sobre essa história do repertório. É uma palavra que pessoas que trabalham comigo mais perto, inclusive, passaram a usar muito, porque eu falo disso o tempo inteiro. Pensa que uma banda de música que toca mais músicas de um determinado estilo tem chance de agradar mais a gregos e troianos. Ou seja, se você é um profissional de cloud, sei lá, vou chutar um negócio aqui. Se você é um profissional de cloud, quanto mais você sabe a respeito de cloud, mais referência você vai se tornar. Só que eu não estou falando só de conhecimento técnico, daquela parada que você vai lá, estuda, faz um curso ou aprende sozinho e tal. Eu estou falando que repertório, ele geralmente é uma tríade de três coisinhas. Uma é o conhecimento técnico. Não adianta você falar, eu quero ser foda em cloud e você não saber quais são os servidores de cloud que existem no mundo. Não tem jeito. Para você ser um profissional de cloud, você tem que manjar de cloud, você tem que manjar da parte técnica daquilo. A outra coisa é a qualidade das suas experiências. E é aí que mora o grande perigo. Qualidade de experiência tem a ver com que tipo de projetos você já participou, com o que você já viu da vida, com que tipo de profissionais você já interagiu, pararás. E não adianta. Tem aqui um elemento que você não consegue acelerar, que é o elemento tempo. Naturalmente, uma pessoa que tem mais tempo de carreira, de experiência, vai ter mais repertório, não necessariamente de qualidade, mas vai ter mais repertório sobre alguma coisa. Quem aqui trabalha há mais de 5 anos, faz de tudo, nunca fez de nada? Exato. Quem aqui trabalha há mais de 5 anos na área de tecnologia? Eu imagino que uma boa parte. Gabriel levantou a mão. Deinar também falou. Paulo trabalha há 40 anos. O Luiz há uns 18. Beleza. Pensa em quem. Robson há 8 anos. Felipe, Renato. Boa. Galera toda aí com bastante experiência. Quando você começou, não significa que você era ruim. Significa que você tinha menos repertório do que agora que você trabalha há 13 anos com aquele determinado assunto. Então, o que eu quero dizer aqui é: não adianta. Você vai ganhar mais repertório com o tempo. O que é importante você cuidar é da qualidade dos projetos que você participa. E quando eu falo qualidade, é o que é que você aprende, a qualidade das coisas que você faz, o quanto você interage. Outro dia eu estava ouvindo um podcast que o cara estava falando daquela história do quiet quitting lá. O Thiago falando que o importante é começar. Perfeito. Você tem que começar e você tem que garantir que aquilo é consistente, perene, que era a terceira coisa do que eu ia falar. Eu falei de conhecimento técnico, falei de repertório e falei de consistência. Não tem jeito, tem que ter consistência. Como eu falava para vocês, eu estava ouvindo um podcast e o cara gringo lá estava falando sobre a história do quiet quitting, que é a pessoa se limitar a fazer um pouquinho menos do que aquilo que ela é contratada para fazer. Vejam, eu não sou uma pessoa que fica. é, A palavra certa era cagar regra, mas eu não vou falar isso. Eu não fico querendo impor regras e querendo repetir clichês e tal. Mas essa pessoa que faz menos do que aquilo que ela
deve fazer na posição dela, que vai acontecer? Essa pessoa não vai construir repertório de qualidade. Eu não estou dizendo que você tem que se rasgar de trabalhar e que tem que cair naqueles papos de que eu vou para sempre e virar um fanático. Não é por aí. O que eu quero dizer é a qualidade do repertório que você vai adquirir está muito mais no teu controle do que no externo. Então, o que eu quero dizer com essa segunda coisa que um profissional do presente precisa saber é para construir repertório de qualidade, você tem que estar no presente, nem no passado, nem no futuro. A sua experiência do passado, ela serve para que você faça um presente bem feito, que é mais ou menos o que o Denar está falando aqui, que é, com o passar do tempo, a gente ganha agilidade para saber o que priorizar, quando o projeto está indo no rumo certo ou não. Perfeito? É no presente que a gente constrói repertório. A tua experiência, ela garante que você não vai fazer tanta bobagem, mas é no presente que você ganha repertório. Outro dia tinha um cara que falava assim: ah, não, porque daqui a 5 anos, bibibi. Meu amigo, daqui a 5 anos a gente vê daqui a 5 anos. Hoje eu estou preocupado em garantir o repertório que eu vou construir hoje. Eu estou preocupado em fazer aquilo que precisa ser feito hoje. Porque no fundo, o Paulo está falando aí da hora da verdade, hora da sabedoria. Pois é, porque no fundo, é o que você leva de uma experiência para outra, para as próximas experiências, é o repertório que você tem. Então, primeira coisa é, a vida não é um morango, o moranguinho é o amigo do meu amigo aqui. Faça direito às suas coisas, não existe atalho para o sucesso. Seja lá o que sucesso significa para você. Tu que sabe aí o que é sucesso para ti. Segunda coisa é, se você tentar acelerar o tempo, acelera a morte. Então, assim, outro dia, o cara tava. Olha, gente, a hora que eu vi, eu falei, mano do céu. Ele estava ensinando outras pessoas, ele estava ensinando profissionais júnior a fazer, é tipo, a fingir na entrevista como, a parecer sênior na entrevista. Era essa a pegada. O cara estava ensinando profissionais de tecnologia júniores a parecerem sênior na entrevista. Deu ruim. Vai adiantar a morte. Seja lá o que morte quer dizer. Por que que isso por que que tá errado fazer isso? Primeiro, porque mentir é feio, mamãe ensinou. Segundo, porque na prática a casa cai, o Bernardo tá falando isso. E aí você não garante consistência, você não constrói repertório. Quando for lá na frente, vai dar tudo errado para você. Então, não adiante o tempo. Primeiro que não funciona, não dá, o tempo manda na gente, não a gente manda nele. É importante você garantir que aqui no presente, onde você está, na empresa que você está, no projeto que você está, você esteja construindo repertório de qualidade. Mesmo, aliás, isso é uma boa dica para quando as coisas ficarem muito complicadas. Quando o negócio ficar enrolado, que você fala, ih, agora deu ruim, fodeu, pensa que você está construindo repertório para próximas experiências. Outro dia, alguém estava uns amigos, né? A gente saiu para jantar, tamanha terça-feira, e aí a gente meio que se empolgou, tava todo mundo feliz, tava tudo muito bem, tarará, e quando a gente viu, a gente falou, meu Deus, hoje é só terça-feira. O que que aconteceu com a gente? E aí esse meu amigo falou, vamos viver, a gente tem mais é que viver. É isso. A gente tem mais é que viver e a gente precisa garantir que o nosso agora esteja na parada e que a gente construa hoje histórias legais para contar na próxima entrevista. Falei de uma coisa, falei de duas coisas. Antes de passar para a terceira, deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. Deinar falou que na prática a casa cai, vai dando ruim, é verdade. Dinheiro sem saúde não adianta, sucesso é relativo, pois é. Uma base sólida em relação a uma promoção, isso vem do reconhecimento da equipe da empresa perfeito. E aí, se você não tem repertório, se você não tem consistência, se você está tentando adiantar o tempo, vai dar errado. Essa questão de postura senior, será que isso não entra no meio do fake until you make it? Mais uma das questões de autoconfiança, tarará. Fernando, eu acho que o fake until you make it é um negócio que você tem que tomar cuidado de onde você vai usar. Porque, no fundo, eu estou mais concordando com o Deinar, que é, na hora do couro come, a casa cai. Né? Quando você fala, especialmente de um profissional mais sênior, essa pessoa vai ser exposta a situações que, se ela não tem repertório ou se ela não tem uma capacidade muito boa de aprender rapidamente, ela vai ter provavelmente problemas. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, inclusive
comigo, porque, embora eu seja gato, eu não nasci perfeito. Terceira coisa, essa, eu vou falar, essa é novidade assim fresquinha. A inteligência artificial chegou e ela vai sim substituir muita coisa. Outro dia, o menino tava falando no LinkedIn, a inteligência não vai substituir as pessoas e não sei o quê. Eu falo, mas, né, mais ou menos. Eu já tenho visto, por exemplo, eu tava ouvindo um cara falar, né, numa empresa, não é a empresa que eu trabalho, é uma empresa que eu tenho esse, enfim, esse amigo que trabalha lá e tal. E ele estava falando que é o seguinte, na crença dele, se liga nessa, a hora que eu ouvi isso, eu realmente falei, menino, olha. Na crença dele, o que vai mudar é o seguinte: hoje, um dev passa mais ou menos entre 60 e 80% de fato codando e 20 mais ou menos por cento, né, ali entre 20% do tempo fazendo code review. À medida que a inteligência artificial avança, e aí quando ele fala à medida que avança, não é daqui 3 anos, provavelmente isso deve começar a acontecer ano que vem. Ele deve ter uma ferramenta ele vai ter ferramentas de inteligência artificial à disposição do time para que o time passe 20% do tempo codando e 80% do tempo fazendo code review. Pessoalmente, eu não tenho repertório para dizer se isso é por aí mesmo ou se não, porque, como eu falei para vocês, eu sou um menino do RH, não sei codar em absolutamente nada. Mas vi alguma lógica nessa história. Eu acho que, assim, o Fernando falando que em ChatGPT we trust, é sobre isso. E, assim, não estou falando do ChatGPT especificamente, mas eu estou falando da infinidade de outras possibilidades que estão rolando. É, se o no-code é a mesma tendência, se isso vai rolar, aí eu deixo para vocês pensarem, porque vocês entendem disso melhor do que eu. Agora, que a inteligência e que ela vai fazer diferença na nossa vida, sim, ela vai. Um caso que, para mim foi muito emblemático. Nós estávamos discutindo isso sim na empresa onde eu trabalho, né? Eu tenho uma posição, uma posição global, e aí a gente estava lá, né? O time de RH global falando, biriri barará, e eles estavam falando que eles tinham declinado um candidato que fez um case inteiro via ChatGPT. O cara tinha uma missão lá, ele foi, pegou o ChatGPT, criou lá o código e foi apresentar. E ele apresentou muito bem, a solução era ótima, linda, maravilhosa. E ele não escondeu que ele tinha usado o ChatGPT e mais uma outra ferramenta lá que eu esqueci o nome. Declinaram o cara. Eu falei, olha, eu não teria declinado. Eu não teria declinado porque, no fundo, a gente tem que entender o que que a gente está medindo. E na vida real, as ferramentas de inteligência artificial, elas são parte da nossa vida. Vai acontecer, gente, é assim, ó. Hoje e eu estou falando aqui abertamente, não tenho vergonha nenhuma. Hoje eu gasto muito menos tempo escrevendo e-mails, eu gasto muito menos tempo fazendo pesquisas, etc., do que eu passava há, sei lá, 3 meses atrás, porque hoje eu uso muito o chat GPT. Então, precisamos de pessoas que resolvam problemas. As ferramentas que usou, tanto faz. Acabou, tchau, gente. Obrigado, até a próxima. É por aí. É por aí. E aí, o que eu quero dizer com isso é: a pessoa que resolve o problema, ela tem mais repertório. Entende como uma coisa se conecta com a outra? Então, assim, hoje, talvez, parte do que você faz, o chat GPT ou qualquer coisa que venha adiante, vai fazer para você. O que a inteligência artificial não vai substituir é a inteligência emocional, é a inteligência relacional. E o que eu quero dizer com isso é, não tem jeito. Agora, a máquina vai fazer a parte de máquina. É quem a gente é e é como a gente interage com os problemas e com as pessoas que vai definir que profissional a gente se torna. E quando eu estou falando isso, gente, ó, eu não estou falando isso de 2035, tá? Não é Jetsons aqui. Vocês são do tempo dos Jetsons? Cadê a galera da Voz do Brasil? Eu estou falando que isso está acontecendo agora, que isso está acontecendo já. Porque é isso, que levante a mão quem nunca usou o chat GPT aí. Se não usou, baixa essa mão que está passando vergonha. Precisa lá, precisa usar, precisa entender, precisa estar à disposição ali, precisa estar atento para o que está rolando e para o que temos à nossa disposição. Essa semana em Santa Catarina tivemos uma lei aprovada que foi totalmente. Eu vi isso, Eudimar, vi isso. O Thiago falando que está quase pagando. Eu estou pagando.
Será que agora sou eu que tô passando vergonha? O Kleber tá dizendo que he makes mistakes and you shouldn't trust it too much either. Você fala do chat GPT, Kleber? Eu sei que a gente não tem que. A gente não tem que. Por que que você tá falando inglês comigo, Kleber? Será que eu fiz alguma coisa de errada? Só naquela. Boa, obrigado. O Paulo começou, porque o maluco fala inglês. Ah, entendi. Bem, voltando. Não acho que a gente tem que confiar cegamente no chat GPT, não. O que eu tô dizendo é que, cara, confiando, não confiando, querendo, não querendo, concordando ou não concordando, ele é uma realidade. Então a gente precisa usar ela a nosso favor. E quando eu falo usar ela a nosso favor, é aproveitar aquilo que a gente tem de melhor. Porque daqui a pouco escrever código, acho eu, daqui a pouco escrever código, mesmo que você seja fodaço escrever, melhor escrevedor de código do mundo, do planeta, talvez a gente vá ter uma revolução aí nesse processo. E o que eu vejo é que isso está acontecendo agora. Então, é a habilidade emocional, é a habilidade relacional, é como você resolve os problemas, é aquela lógica que a máquina não. É o que fazer com o que a máquina está te dando. Para mim, essa é a grande parada. Coisa que você precisa saber, número 4. Você aí não cabe em nenhuma bolha. Outro dia eu estava no Twitter, folheando ali a timeline. Eu não gosto muito do Twitter. Mas eu tava, enfim, tava lá olhando. Eu não gosto muito do Twitter porque eu tenho agonia daquele homem que comprou o Twitter. Pra mim, aquele X lá não tem nada a ver, enfim. Peguei implicância, peguei ranço, é sobre isso. Tava folheando lá e o cara tava falando da história do. Ai, porque a bolha deve. Ai, porque a bolha deve. Todo orgulhoso de fazer parte da bolha deve. Eu olhei para aquilo e digo, menino, eu queria saber que doidice é essa agora que eu tenho orgulho de fazer parte de uma bolha. Bolhas estouram. Porque bolhas, olha lá, é de sabão ou é porque um bicho te ferrou, fez uma bolha lá no pé. Mano, bolha é sempre ruim. Não entra nessa de bolha, bolha deve, bolha isso, bolha aquilo. Você tem que entender que movimentos. Bolha essa história tem muita coisa fora dela. Exato. O legal é você pegar e entender e ficar atento para o que está rolando fora da bolha. Até porque, é assim, vocês estão sentindo isso tanto quanto eu contrato devs e coordeno processo seletivo de desenvolvedores aí já tem bastante tempo. E, cara, a gente viu um movimento do mercado há, sei lá, talvez 2 anos atrás, quando eu comecei esse papo aqui com a galera do DevOps Heroes, a gente estava num momento que era muito diferente do momento que a gente está hoje. Eu não estou dizendo que agora estão faltando empregos e que agora a bolha estourou e não sei o quê. Não é sobre. O que eu quero dizer é que o momento é diferente. E agora, com tudo isso que está acontecendo no mundo, com tudo isso que está acontecendo no Brasil, a gente deve começar a sentir um pouquinho mais ainda essas diferenças e esses movimentos que estão acontecendo. A gente está cada vez mais pedindo cada vez mais qualificação. Antigamente a gente tinha réguas muito variáveis, a gente tinha empresas contratando um monte, a gente tinha empresas que. Eu conheço lugares que falavam jamais vou trazer meus devs para o presencial, e empresas que agora está todo mundo lá, 100% presencial, os devs tudo puto, com uma tromba desse tamanho, mas mas está todo mundo lá. Então, o que eu quero te dizer é, não cai nessa de bolha dev. Outro dia o homem falou: eu só aceito posições que tenham não sei o quê. Falou, meu amigo, não fecha seus olhos, não fecha tua mente para todas as possibilidades que possam existir. Primeiro que a vida não é um morango, né? E aí, cuidado, né? Não se porte de maneira arrogante diante do que o mercado está te trazendo, do que o mercado está fazendo, do que o mercado está se movimentando. Você pode, em algum momento, precisar do mercado. Então, cuidado. Segundo, porque você tem que construir repertório de qualidade, porque é isso que vai te fazer chegar naquilo que é sucesso para você. É isso que transforma um júnior em sênior e que leva a gente adiante. Para construir repertório de qualidade, você tem que estar no presente, você tem que estar aqui. Então, você não cabe nessa bolha. Sai dessa de, ai, porque a bolha deve, não sei o quê. Não é por aí. Eu, de verdade, acho que o profissional do presente, seja ele bolha dev, seja bolha de RH, seja bolha de qualquer bolha que vocês inventarem aí. Bolha não é bom. A gente tem que estar de fora da bolha. Uma das coisas que garantiu o que eu considero que é sucesso para mim até hoje, né? Eu acho que, pô, eu recebo muitos feedbacks legais, tenho muita coisa para crescer ainda, tenho um montão de defeitos, mas uma coisa que eu acho que para mim é super importante e que me garantiu a posição que eu tenho hoje e que para mim é sucesso, né? Me considero um cara muito bem-sucedido naquilo que eu me propus a fazer até hoje na minha carreira,
E aí, de novo, né? Naquilo que é sucesso para mim. Não estou dizendo que eu fiquei rico, não é isso. Estou dizendo que daquilo que eu me propus, deu certo até onde eu consegui. Mas eu acho que uma das coisas que me fez chegar até aqui, que foi muito legal, que me deu muito repertório de qualidade, foi o fato de eu gostar de negócio e eu ter saído da bolha do RH. Então, eu não me considero um profissional de RH tradicional, porque foi justamente isso. Eu saí desse lance, dessa bolha e eu tinha vontade de aprender outras coisas, eu tinha vontade de fazer outras coisas, eu tinha vontade de conversar com outras pessoas. E esse lance dessa bolha, tô te avisando, você não cabe nela, não entra nessa esparrela, nem hoje, nem ontem, nem nunca, porque com certeza tem muitas possibilidades legais para você fora dessa bolha. Vai aprender, vai construir repertório de qualidade. E antes de falar da quinta coisa, eu queria fazer um apanhadão, porque está terminando meu tempo, daquilo que é importante que você saiba hoje e que você pode, espero, usar isso para pensar e repensar aí teus planos para o ano novo. Então, a primeira a vida não é um morango, não existe atalho para o sucesso. Tem que sentar a bunda na cadeira e trabalhar e não tem jeito, tem que ter compromisso com as tuas entregas. Não faz a louca não de falar, eu vou dar um mini golpe aqui, eu vou dar um não sei o quê, porque se você não for uma pessoa confiável, ninguém vai confiar em você. Começa por aí. A segunda coisa não tente adiantar o tempo, porque tá todo mundo aqui querendo. Olha aí o Paulo falando que a vida não é um morango, mas você pode preparar o solo, plantar a semente e regá-la todos os dias. Ó, no final você terá vários morangos. Muito bem, com morangos com merengues do Paulo aí contando, dando pra gente essa contribuição muito legal. É sobre, Paulo, é isso aí. Não existe atalho para o sucesso, trabalha, deixa o tempo fazer a parte dele, seja confiável. Fique atento ao que está fora da sua bolha e de fora da tua bolha, entenda que a inteligência artificial chegou, ela vai transformar o jeito como a gente trabalha muito rápido, muito logo. Não queira sentar na janelinha, faça a sua parte, porque é sobre isso, o Deinar falando ali, o Kleber falando, opa, o Deinar falando da janelinha, é isso aí. A inteligência artificial está aí, ela vai mudar o jeito como a gente trabalha, não fique de fora, presta atenção, não entra na negação que vai ser pior. E quando eu falo vai ser pior, é porque eu conheço casos de empresas. Aqui no Brasil eu ainda não conheço nenhuma, mas eu falei com um cara de uma empresa concorrente da que eu trabalho lá na gringa, e ele falou: Thiago, nós vamos começar a fazer um plano aqui para substituir pessoas por causa desse lance da inteligência artificial. Então, isso é uma realidade. Eu não achei que isso estivesse tão assim na nossa cara. Eu voltei, depois dessas conversas lá pela gringa que eu estava um pouquinho antes de outubro terminar, eu de verdade voltei assustado com isso, assim, falando, menino, será que eu não estou usando o suficiente? E comecei a me interessar mais pelo tema. Recomendo. E a última coisa que eu acho que é importante que você saiba seja legal com as pessoas. Tão simples quanto isso. Não seja uma anta, não seja um bosta, não seja arrogante, não seja chato, procure ser legal. Tá todo mundo mais ou menos na mesma treta. Cada um tá vivendo seus problemas, cada um tá vivendo suas tretas. Não ache que você tem todas as soluções do mundo porque você não tem. Não ache que você tá sempre certo porque você não está, porque no fundo ninguém tá. Então, seja legal, preste atenção nas pessoas que você está convivendo. Nenhum homem. Outro dia eu falei, para falar inglês igual meu amigo estava falando, tem uma frase que eu amo que é: No man is an island. Significa que nenhum homem é uma ilha. Não adianta você falar assim, eu quero ficar enfurnado em casa, não vou interagir com ninguém, não vou falar com ninguém, vou passar o dia codando. Isso não vai mais existir daqui a muito pouco tempo. É o jeito como a gente se relaciona com as pessoas, com os projetos e com as empresas que vai nos levar para o futuro. Então, não adianta, a gente vai ter que ser legal. Faz um esforço que eu te garanto que se você for legal com a vida e que se você for legal com o trabalho vai ser legal com você e a vida vai ser legal com você também. E principalmente, seja legal com as pessoas de RH, porque, porra, vou te falar, viu? Tem horas que dá vontade de falar também, não contrato mais dev nenhum. Contrato chat GPT para todo mundo. Tô brincando. Beleza? Resumido? Eu adorei. Deixa eu ver aqui. O Guilherme pergunta, é para mim essa pergunta? Você acha que o mercado vê com maus olhos alguém que está em posição de dev júnior vai fazer 3 anos?
mas faz trabalho de pleno desenvolvendo os sistemas da empresa sozinho? Não, eu não acho. Talvez você precise olhar, Guilherme, para o que é senior e para o que é pleno e para o que se está valendo a pena essa história aí, tá? Essa relação me parece meio desbalanceada da empresa. Se você está desenvolvendo todos os sistemas da empresa sozinho e você está em uma posição de júnior, o que eu sugiro é entende o que que é júnior, entende o que que é sênior e vê se talvez você não está na posição errada, na empresa errada, talvez. Soft skills é sobre isso. Valeu, Thiago. Tem deve muito arrogante mesmo. Tem, e eu vou falar. O mercado dá voltas. A Terra plana, ela não. Terra plana não gira, ela capota. Cuidado, não seja essa pessoa, seja legal. Gabriel falando, empresa errada, eu diria. Bem, sabemos o que fazer. O Kleber dizendo que também acha que bastante coisa vai ser bastante que vai ser substituído bastante serviços por aí, mas no final tudo que as empresas criam é para suprir a falta de alguma coisa ou algum problema de pessoas. Esse feeling a AI não teria. Perfeito. O que eu acho é que hoje a gente é contratado pelas hard skills e demitido pelas soft skills. Perfeito. Então, a parada é como é que a gente se relaciona com tudo isso e que tipo de repertório a gente está construindo hoje. De novo, lá no futuro, o que podemos fazer, né? O futuro a Deus pertence, como dizia a vovó. Agora, o presente está com a gente. E assim, falando, não é papo de coach não, tá? Tudo que eu disse aqui são coisas que eu tenho visto, né? Eu nem me apresentei direito, eu sou vice-presidente de RH do Grupo Sorte Online para as Américas, né? Então eu tenho um time no Brasil, um time na gringa, tenho projetos em alguns países, trabalho com RH há muito tempo e, mano, assim, o que eu tô vendo é uma mudança bem, bem rápida nessa visão do dia a dia, assim, não é um negócio que é para o futuro, futuro, é para agora. Rodrigo fez uma pergunta. Você acha que a senioridade está mais ligada à experiência técnica, hard skills, ou mais ligada ao comportamento? Opa, calma. A comportamento do indivíduo diante dos problemas do dia a dia. Eu acho que é um bom mix das duas coisas, Rodrigo. É aquilo que eu estava te falando. Repertório, para mim, quem é mais senior, para mim, é quem tem mais repertório. Repertório tem a ver com a qualidade e a quantidade das experiências que você tem, associadas ao nível de conhecimento técnico que você tem naquilo. Então, para mim, ela é um bom blend das duas coisas. Não adianta você ter experiências, você não vai ter experiências muito boas e em volume, em horas de voo, né, em quilometragem rodada, se você não tem bom conhecimento técnico. Então, para mim, as duas coisas andam muito juntas. O que eu te diria é para pesquisar um negócio fodástico de legal que eu amo, que é uma metodologia da Korn Ferry que chama-se Learning Agility. Ela fala da capacidade de uma pessoa de mapear um determinado desafio, aprender com ele, tirar o máximo daquela experiência conquistando o máximo de repertório no menor período de tempo. Isso é muito legal, porque para mim é como a gente conquista a senioridade um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver quem mais está falando comigo aqui. Faz sentido para você, Rodrigo? Depois me fala se falei bobagem. É uma empresa tradicional familiar do varejo, não é de tecnologia, por isso essa desvalorização. Eles não entendem muito a importância em relação ao TI do mercado. Guia, eu acho que você tem uma decisão a tomar. Pensar a tua carreira como um todo e se esse lugar vai te levar para a tua definição de sucesso. Falou sorte online, eu ouvi SWORT online. É por causa do meu sotaque, Otávio. É Otávio? Otávio Faria. Eu sou paraense, então eu tenho esse charme na dicção. O Guilherme falando que tem oportunidade de implementar tecnologias, autonomia, é sobre. O Jalber tá me falando dos profissionais 40 plus e 50 plus. Cara, eu acho uma loucura o que a gente faz de não olhar para esses profissionais por conta de um preconceito muito abestado, né? O etarismo tá aí, assim como o machismo tá aí, assim como o racismo tá aí. Tem um monte de ismo que tá aí, e às vezes a gente faz meio a louca. Assim, ai, que... Eu acho que o profissional 40 plus e o profissional 50 plus, ele tem muito repertório. O que eu acho que é a grande sacada é ele garantir que no agora toda essa experiência faça sentido. Não adianta a gente ter muita experiência em máquinas de datilografia Olivetti, a gente não as usa mais. Então, para mim, o segredo é o que o profissional 50 plus e 40 plus está fazendo no agora para garantir que ele continue relevante. Não é tão difícil quanto parece. O que eu acho que é um saco é essa loucura do mercado e que a gente está vivendo, né?
dessa coisa do, ai, mas com 45 a pessoa é velha, tá? Mano, que velho, entendeu? Quem tinha 45 anos era velho há 50, 60 anos atrás, né? Hoje, pelo amor de Deus, né? A gente está aí vivendo cada vez mais tempo numa sociedade. Vocês estão avaliando minha apresentação aqui? Ai, que legal, obrigado pelos feedbacks. Agora a gente está num momento que, cara, a gente vai viver cada vez mais. E a hora que esse papo, essa parada da inteligência artificial chegar na saúde, aí, meu amigo, é 100, 120 anos. Então, entendeu? É sobre isso. Ó, o Alexandre está falando um negócio que é matador. Ele fez os 3 níveis de datilografia, Alexandre, eu também. E hoje, o que isso trouxe de bom é só o fato de digitar melhor sem olhar o teclado. Perfeito. Você pegou do teu repertório o que te traz vantagens hoje. É sobre. Fiz faculdade há 5 anos e estou nos cursos, pois tenho 40 de trabalho, só o mainframe não segura no alto. Tem que ver tudo à volta. Perfeito. É sobre isso. É sobre isso. Gente, Daniel, eu preciso terminar, né? Fala comigo, porque senão eu vou falando. Você me conhece, né? Já, de longos carnavais. Aí, como você não falou nada, eu falei, vou deixar o Thiago continuar, porque a conversa tá boa demais, pô. Que bom, que bom. Gente, eu de verdade espero que alguma coisa do que eu tenha dito tenha balançado aí no seu coração e que a gente, enfim, a gente precisa estar atento, né? Porque o mercado muda muito rápido e todo mundo está aí na parada para se tornar mais relevante, ganhar mais dinheiro, fazer mais coisas, participar de projetos mais legais. Tô pelo LinkedIn. Eu inventei há um tempo atrás, então eu fiz 10 episódios de um podcast. Se atiçar a tua curiosidade, me procura lá. Eu tô no Spotify. Prometo terminar. Tô com uma preguiça, quero fazer mais, mas enfim, tô meio preguiçoso com essa história agora. Eu vou encontrar uma inteligência artificial que faça para mim. Mas o roteiro eu fiz com a inteligência artificial, tá? Só para dizer. E a gente se vê aí. Estou por aí, estou no LinkedIn, me procura lá, a gente bate um papo e Dani, me convida de novo que eu venho e é sobre isso. Muito bom, muito bom. Pô, ô, Thiago, eu falei no início da sua talk que o Thiago vem para desacelerar, né? E aí você falou assim: não, eu não vim aqui para desacelerar porque eu sou acelerado. Mas você sabe que eu falo por mim. Eu sou, assim, é difícil falar sobre esse tema sem eu dizer que eu gosto para baralho. Então esse tema é muito bom. E quando eu Sim. passo o dia inteiro fritando a minha cabeça, tendo que me concentrar com coisas técnicas, e aí no final do meu dia, eu me dou de frente com um tema que renova a energia, cara, acho que era sobre isso, sabe? Entendi. Você entendeu? É, Entendi. esse tema, você até falou, porra, que tema de humanas, né, e de carreira. Não, eu tô falando de vida, né, cara? E pô, fantástico, né? Eu sei de muitas pessoas que estão aqui no chat, porque eu já pude conversar com muitas pessoas aqui pessoalmente ou por mensagem, e muitas delas já me deram um puta feedback positivo em relação às suas palestras e a outras palestras que vieram aqui também falar sobre o nosso presente, né, o nosso estado atual como pessoa, né, o que a gente está fazendo agora por nós, né? Será que a gente, né, está se prejudicando e tudo mais? Então, pô, esse tema eu vou parar de falar, porque senão eu vou até meia-noite aqui, e se eu beber umas, então eu vou até amanhã. Então, pois é. Então, tema muito bom, muito bom. É isso aí. Sim. Tiago, já está convidado. Inclusive, essa camiseta aqui eu também poderia falar. Deram para mim, falar, pô, essa camiseta é para você, né? E realmente, não vou trazer o propósito de ninguém em 3 lives, né? E o Thiago também não vai trazer o propósito para ninguém em 3 lives, né? Porque tudo que o Thiago aqui ensina é uma coisa que a gente tem que sempre estar fazendo. Não é só uma vez, duas ou três. Essa reflexão tem que ser diária, né, Thiago?
Tem que ser diária. Não adianta a gente pensar em carreira uma vez por ano. Eu acho que essa frase é matadora, é do Luciano Santos, um cara que eu adoro, sigo no LinkedIn. Eu sigo pouca gente porque eu tenho ranço dessa coisa de produção de conteúdo abestada. Mas ele fala que é isso. Empresa tem que ter plano de negócio. Quem tem plano de carreira é gente, pessoa. E assim como a gente cobra que as nossas empresas olhem seus planos de negócio sempre, estejam atentas a isso, a gente tem que também prestar atenção, a gente também tem que estar, né? Então, assim, eu vou tomar uma decisão de carreira, sei lá, vou sair, vou fazer uma entrevista, vou ver, vou olhar o mercado, eu vou escolher ficar numa empresa, né? O Guilherme estava falando de uma situação aí da empresa dele e tal. Você vai escolher sair, você vai escolher ficar, é um negócio que você tem que pensar que mensagem você está deixando, né? Como que isso vai ficar lá no teu LinkedIn? Porque a Terra plana capota. Então, é um negócio que a gente precisa refletir sempre e não é desconectado de quem a gente é, não é desconectado daquilo que a gente entende como sucesso, sabe? Eu acho que esse lance do sucesso é bem foda, assim. Primeiro porque o que é sucesso para mim pode não ser sucesso para outra pessoa. Então, a gente tem que parar com esse lance de olhar o Instagram do cara lá. Outro dia eu vi, ele tá vendendo para ser assessor de investimento, né? Aquela coisa clássica, um terno caro, um relógio caro fake, uma mão no volante da BMW, aquela coisa Faria Limer hétero top lá. Falar, ah, meu, juro mesmo, né? Só vai. Não é por aí. Aquele modelo de sucesso lá, às vezes ter a BMW pode até ser, ter o relógio caro pode até ser e tal, tá tudo bem. Mas assim, a definição de sucesso, ela é muito importante, a gente ter ela clara na nossa cabeça, porque senão você vende sua alma pro diabo e depois é difícil comprá-la de volta. Exatamente. E acontece, viu? Porque eu já vi muito. O sucesso é a nossa definição, não a dos outros. É Então, isso assim, aí. a gente tem que definir o que que é o nosso sucesso, né? Então, isso é importante. Muito bom. E Tiago, trabalhar por ele, não tem, tem que definir, trabalhar por ele e não achar caminho curto. Não existe, não existe, vai dar errado. vai dar errado. Falou tudo. Falou tudo, falou muito bem. Com chave de ouro, encerra o evento DevOps Experience, o último de 2023. Eu estou muito contente por você estar aqui compartilhando com a gente eh, teus ensinamentos, tua experiência. Volte mais vezes. Pessoal,